Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre homoafetividade. Vocês devem ter percebido que eu falei homoafetividade para substituir a palavra que ficou um tanto quanto estigmatizada, homossexualidade. Porque aquela se referia a essas pessoas apenas como seres que estavam sempre tendenciadas à relação sexual, ao sexo, ou que tinham uma tendência como se elas fossem, sei lá, estivessem sempre com isso em mente. O homoafetivo já é uma correção do termo, porque já diz não mais sobre a relação sexual, mas como todo o universo afetivo do ser humano. Ou seja, a questão de um ser, uma pessoa, se interessar por outra pessoa do mesmo gênero e ter ali toda uma relação construída com base nessa igualdade. Ora, dois filmes se destacaram, ao meu ver, sobre isso. Eu vou começar por um filme de 1993 chamado Filadélfia. Esse filme, que deu o Oscar ao Tom Hanks, ele traz o Tom Hanks interpretando o papel de Andrew Beckett. Ele é um advogado de sucesso, um rapaz jovem, que tem muito destaque na sua firma, só que um dia ele é mandado embora. Ele é demitido e ele vai procurar saber por que ele foi demitido, e ele descobre, depois de ter investigado, que havia duas questões. Primeiro, haviam descoberto que ele era homoafetivo, e segundo, que ele estava com AIDS. Então, isso acabou gerando nele uma situação de indignação, e ele foi atrás dos seus direitos. Embora ele fosse advogado, ele teria que buscar um novo advogado para representá-lo. E aí que entra na história o Denzel Washington interpretando Joe Miller. Bom, qual é o mérito desse filme? Primeiro, o filme foi gravado num contexto, numa época em que a AIDS era letal. Não havia nenhum tipo de tratamento, as pessoas acabavam contraindo essa doença e, digamos, morrendo. Né? Aconteceu com Cazuza, aconteceu com Freddie Mercury, né? Bem nessa época aí. Outra coisa, é uma época também em que a homofobia não era crime. Então as pessoas manifestavam o seu preconceito, o seu ódio, e isso meio que ficava por isso mesmo. Não era crime, embora qualquer preconceito sempre tenha sido visto como um tipo de estupidez, mas não tinha maiores implicações do que isso. Lembrando que o termo homofobia ainda também não existia. O termo foi forjado depois, em virtude dos inúmeros casos de preconceito em relação a homoafetivos. Tudo bem? Bom, tendo dito isso, a AIDS ela era assim, cercada de muito preconceito. Também tinha a estigmatização de que a AIDS era uma doença quase que exclusiva dos homoafetivos, né? Ela era muito endereçada, indexada ou vinculada a esse público, né? Esse grupo. E então tudo isso está no contexto desse filme. O Beckett, na relação dele com o Joe Miller, é complicado porque ele procura vários advogados e ninguém quer representá-lo. Porque vem aquilo como uma causa perdida ou simplesmente não querem ter nenhuma relação com alguém que seja homoafetivo e aidético. Bom, o Joe Miller é um advogado negro e também ninguém queria um advogado negro, então acaba sendo uma questão ali, né, que acaba casando esses dois preconceitos em relação aos negros e em relação aos homoafetivos. Ele acaba aceitando o caso, se dedica a defender o seu cliente, mas eu quero destacar uma questão. No momento específico do filme, o Miller, que é o Denzel Washington, ele está numa drogaria. E nisso, um homoafetivo, sabendo que ele está defendendo o outro homoafetivo, ele acaba chegando nele, passando uma cantada nele de forma bastante grosseira. E aí o Miller diz a seguinte frase: "São merdas assim que fazem as pessoas odiarem pessoas como você." Então essa frase é bastante forte no filme. Por quê? Porque todo mundo merece respeito, os homoafetivos sempre buscaram esse respeito, mas alguns deles não se dão o devido respeito, como no caso do filme foi mostrado, né? Então, eles acabam justificando alguns preconceitos na cabeça das pessoas. Não que isso deva existir, mas as pessoas que são preconceituosas vão se apegar a isso para justificar a atitude delas. Bom, dito isso, para terminar,
Então, acho que o filme se presta bem ao papel de tentar desestigmatizar as pessoas que sofreram muito por conta disso. Por causa da AIDS, por causa do preconceito alheio, enfim, do próprio fato de ser negro. O filme trabalha muitos preconceitos dentro de uma mesma película. O outro filme é O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005. Traz dois grandes atores na melhor fase de suas carreiras. De um lado, Heath Ledger, interpretando Ennis Del Mar, e do outro, Jake Gyllenhaal, interpretando Jack Twist. Dois rapazes que arranjam um trabalho temporário durante o inverno, cuidar das ovelhas no alto de uma montanha chamada Brokeback. Né? Então eles ficam ali um tempo, né, por toda essa estação, cuidando para que as ovelhas não sejam atacadas por lobos. Só que ali, naquele isolamento, acaba, digamos, rolando uma relação entre eles. Eles acham que foi apenas algo casual no primeiro momento, mas depois eles acabam descobrindo que, como diz o filme, o amor é uma força da natureza. Eles descem da montanha, vão para suas vidas, se casam, têm filhos, ficam longe um do outro, tentam esquecer o que aconteceu naquela montanha, naquela estação, mas tudo isso é inútil. Eles voltam para a montanha, voltam a se encontrar e percebem que aquilo não era apenas um desejo sexual, se tratava de amor. Amor entre dois homens. É essa a proposta do filme. Né? Desejo sexual é uma coisa assim muito genérica, mas o amor não. O amor é mais forte, é mais essencial, é mais específico, e aí ele pode sim acontecer entre dois homens. E quando se trata de amor entre dois homens, aí a coisa tem que ser vista por uma outra ótica. Né? Então também justificando, passando do homossexual para o homoafetivo, que aí tem, né, a questão do amor. E o amor em si, ele é algo amoral, ele é algo puro, ele é algo livre, ele é algo espontâneo. Né? O amor não se deixa muito rotular ou caracterizar ou categorizar pelas conveniências sociais. Muito pelo contrário, as conveniências sociais, elas trazem a proibição, a interdição. Ela só diz isso pode, isso não pode. Mas o amor está acima disso. Ele ignora essas cláusulas e ele age de acordo com as suas próprias premissas e diretrizes. Bom, então, em um determinado momento, os dois se dão conta de que eles estão tentando parar uma força que é imparável. Eles estão tentando impedir algo que é muito mais forte do que eles. É lógico que isso traz um certo sofrimento, um certo desespero, e esse desespero fica muito claro na frase do Jack Twist para o Ennis. Ele diz, num determinado momento, droga, Ennis, eu queria saber como esquecer você. Eu acho que todo mundo já deve ter pensado isso alguma vez na vida, né? Eu queria não pensar nisso, eu queria não sentir aquilo, mas isso está totalmente fora do nosso alcance. Então, são aqueles momentos em que a mente diz não, mas o coração diz sim. E geralmente a gente sabe qual é o resultado disso, né? Para onde a balança pende. Ok? Então, esses dois filmes, Filadélfia, 1993, O Segredo de Brokeback Mountain, 2005, exemplarmente tratando a questão da homoafetividade. Vamos falar sobre isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!